Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Esta semana, uma pesquisa apontando Florianópolis como a melhor capital do Brasil para se empreender. Em especial na área de tecnologia, que é uma área que está bombando muito aqui na cidade, né? Com o nosso capital humano, com as universidades, com as incubadoras tecnológicas. Tem aí o incentivo do Sapiens Park também, que já é uma realidade e é disso que nós estamos tratando. Entretanto, há uma dificuldade de toda ordem também para se empreender. Parece uma contradição, né? Não, mas não é uma contradição. A dificuldade para o cidadão conseguir constituir uma empresa, para o cidadão conseguir a documentação, para o cidadão conseguir o alvará, para conseguir todas as licenças que permitem o funcionamento de uma empresa. Essa dificuldade vale para Florianópolis, essa dificuldade vale para São José. Aliás, as duas prefeituras foram convidadas para participar deste programa. Há a recomendação, Cíntia, de alguns escritórios de contabilidade para que, em virtude de toda essa dificuldade, a sugestão, a opção de se empreender. Não, então vamos criar a empresa em Biguaçu ou Palhoça? Sim. Muitas vezes, quando possível e quando o empresário não locou um imóvel ou não é proprietário do imóvel em São José ou Florianópolis, nós indicamos que ele abra sua empresa em um desses dois municípios. Haja vista a agilidade com que nós conseguimos obter as licenças. Por que é mais fácil abrir uma empresa em Biguaçu? Por que é mais fácil abrir uma empresa em Palhoça? Eu acredito que as prefeituras conseguiram criar um sistema e uma rotina de processos que possibilite a liberação dos alvarás com mais agilidade. Acredito, inclusive, que as prefeituras que não estão funcionando, como Florianópolis e São José, que elas podem ir buscar informações nessas duas prefeituras para saber como é que a coisa funciona. Como é que a coisa funciona, isso. Nós temos o exemplo do convênio que foi feito com a Prefeitura de Jaraguá do Sul, onde os processos, a Prefeitura integrou-se ao integrador, reformulou algumas leis municipais, exigências de bombeiro, exigências de alvará sanitário, etc., de forma que agilizasse o mais rápido possível. Então, o Jaraguá do Sul hoje, no estado, é o município em que se abre uma empresa o mais rapidamente possível. Mas houve o interesse do poder público, e o poder público, junto com a junta comercial, fez com que, de próprio interesse do Executivo Municipal. É vontade política, querer fazer, porque o negócio que me irrita profundamente, Bento, é o seguinte: o que a gente acompanha a todo momento, os gestores do Executivo, né? Na televisão, no rádio, nos jornais, não tem dinheiro, não tem dinheiro, o caixa está apertado, o caixa está raspado, não dá para dar aumento aqui, não dá para fazer só porque não tem dinheiro. Pô, eles reclamam de um lado que não tem dinheiro, e de outro lado fazem tudo contra o empreendedor. É difícil também, né? Realmente. Cíntia, por que essa diferença entre Florianópolis e São José? Por que tanto tempo assim de um para o outro? Na verdade, o tempo é muito parecido nos dois municípios. Os prazos são muito parecidos. Em ambos é demorado para conseguir o alvará de funcionamento. Bom está em Biguaçu, e Palhoça. Isso. Pois é. E aí a questão de estrutura interna, de dificuldade de procedimentos, de cidadão. Tem um caso, inclusive, eu conversei contigo, o cidadão quis pagar uma conta na prefeitura, Gilberto. Imagina, um empresário tem um débito, tem uma dívida com a prefeitura e quer quitar essa dívida. Então liga para a prefeitura, tem que ligar para a prefeitura, eu quero pagar, e não conseguiu, é isso? Esse caso eu citei na semana passada. Sim. E ele se repetiu ontem, porque na semana passada nós não conseguimos emitir a guia, e ontem foi mais uma ida até a Prefeitura de São José para conseguir emitir uma guia para pagamento de ISS, um valor considerável, que por problemas cadastrais e por problema da migração do sistema da Prefeitura, eles utilizavam um sistema e estão passando para outro, um software, isso, não foi possível emitir a guia. Ontem, no fim do dia, conseguimos emitir. Mas foi uma luta de mais de uma semana para conseguir recolher o tributo para o município. Quer dizer, isso é um negócio quase que bizarro, né? Porque o ambiente conspirando contra o empresário, que é o cara que está gerando emprego, renda, fazendo a roda da economia girar, né? E a alegação é de que você deixa de fazer alguns processos porque não tem recurso. É um caso específico do recolhimento de recurso, receita para a prefeitura, e toda a dificuldade em facilitar o processo para o contribuinte, para o empresário.
Tá, e a questão do IPTU? Quer dizer, o cidadão aluga um imóvel, eu quero fazer uma pastelaria. Tá, então aluguei, já estou treinando o pessoal, aluguei o imóvel. E o proprietário do imóvel, ele tem dívidas com a prefeitura no pagamento do IPTU. Aí eu não consigo abrir a minha empresa, eu sou inquilino, porque aquele imóvel tem dívidas com o IPTU, com a prefeitura? Infelizmente, em São José, isso acontece. A responsabilidade do IPTU é passada para o locatário. E ele, criando assim a barreira para ele conseguir se estabelecer. Eu digo, tudo que a gente está vendo aqui, nós temos das situações mais diversas e bizarras, né? Há uma tentativa da entidade empresarial de tentar negociar com o município, discutir procedimentos para criar um ambiente favorável para o empreendedorismo na cidade? Nos últimos tempos, a ENFA vem realmente cobrando muito a prefeitura. É pena que o nosso convidado da prefeitura não puderam estar presentes. Sim. Mas a ENFA realmente se doa para o empresário e para o empreendedor. E realmente vamos dar continuidade nesse quesito. O momento pede isso, né? Algum tipo de cobrança, algum tipo de pressão social, né? Depois vem o pessoal, repito, você é insistente aqui, depois vem o pessoal reclamar que não tem caixa e tal. Na junta comercial, para quem não conhece como é que funciona, qual é o papel da junta comercial? De repente o cidadão não tem nada a ver com empreendedorismo, enfim, o que faz a junta comercial? A junta comercial é o cartório onde você registra o nascimento e a morte da empresa. Né? E tudo que acontece durante a vida dela. Ali é que devem ser arquivados todos os atos, tá, para que eles possam ter validade e fazer os seus efeitos. Essa é a existência da junta. Tá? A junta, até o advento da Rede Sim, que é o integrador, a junta entregava processo em um dia. O processo contrato entrava e o presidente à época estabelecia um prazo que você tinha que entregar num dia. Tá? Só que a atividade fim da junta foram acrescentadas atividades que eram da Receita Federal, das prefeituras. Tá? Por quê? Porque você entra, antes de iniciar um contrato ou de criar uma empresa, você tem que fazer uma consulta de viabilidade. Essa consulta de viabilidade na junta é rápida, porque a junta verifica colidência de nome, para ver se não tem nenhuma empresa com o mesmo nome. Né? Uma vez autorizado, defere aquele pedido. Né? Deferido o pedido, ele vai para a Secretaria da Fazenda, onde ele é atribuído uma inscrição estadual, e já encaminhado para a Prefeitura, onde ele é analisado pelo bombeiro, pela Fazenda Municipal também, doutora Cíntia, se eu não estou enganado, tá? E que também tem uma agilização rápida. Com os bombeiros, a junta está tentando fazer com que aquilo que é informado na consulta de viabilidade sejam declarações dependendo do tipo de risco, pequeno, médio e alto risco. Então, no pequeno médio tem uma série no pequeno risco tem uma série de perguntas que o empresário declara sim ou não. Tá? E se ela é de pequeno risco, a própria declaração já faz com que o bombeiro defira aquele pedido, aquele alvará. E posteriormente ele vai fazer uma verificação. Mas não vai impedir, não vai segurar o processo para que seja liberada a constituição daquela água. E volta para a junta. E essa consulta de viabilidade recebe no cabeçalho válido para trâmite na junta comercial. Quando este pedido de viabilidade está válido para trâmite na junta comercial, ele vai fazer os documentos, vai fazer o seu ato de constituição e vai arquivar, vai trazer a junta. Junto com o pedido de viabilidade, ele tem que fazer também o que nós chamamos de DBE, Documento Básico de Entrada, que é do âmbito da Receita Federal, mas a junta é que está fazendo isso agora. Tá? Com o requerimento eletrônico, ele só vai conseguir dar entrada, iniciar o processo na junta, se o DBE e o pedido de viabilidade estiverem perfeitamente certos. Se não tiver alguma inconsistência entre um e outro, ele não vai nem conseguir imprimir a capa do requerimento eletrônico para dar entrada. Isso vai fazer com que nós tenhamos que fazer mais exigências em cima de erros oriundos de quem efetivou, quem realizou aquele documento. Então, na junta a coisa não é difícil. O difícil é pós-junta. É quando vai para a municipalidade. E vai para a municipalidade.
Pois é, mas deveria. Mas como a junta padrão, agregou aí, isso, claro, junta agregou isso, então a junta é a culpada de todo o processo, de demora do processo. Claro. Tá. Agora, o senhor falou que em Jaraguá, que é o principal modelo aí, né? Sim. O que mais está dando certo, se constitui uma empresa em um dia. Não se constitui em um dia, dependendo da atividade. Porque tem um processo de decisão singular, que é a constituição de uma empresa, de uma limitada, de uma IPP, de uma ME, ele sofre uma análise mais rápida. Agora, o processo de decisão colegiada, que são processos que envolvem SAs, cisões, incorporações, esses já demandam uma análise mais acurada, e não é feito em Jaraguá. Isso é feito só em Florianópolis, Sim. Na sede da junta. Sim. Tá. E outra deficiência que a junta tem é a falta de funcionário no interior. Porque todos os processos, à exceção de Jaraguá do Sul, vêm para a capital. E são aqui feitos. Então nós precisamos integrar também com as prefeituras municipais para disponibilização de servidores, claro, fazer online, com formação em nível superior, de forma que os processos sejam analisados e deferidos no próprio município. Pois é, um assunto que eu quero saber para daqui a pouco, depois do intervalo. Hoje, em pleno século XXI, com o avanço aí da tecnologia, não daria para fazer isso tudo online, sem deslocamentos, evitando aí deslocamentos? Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.